e eu venho aqui com muito temor e tremor para estar ministrando a palavra de Deus e compartilhando daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Estou com 33 anos de ministérios dentro da IPI do Brasil e eu quero compartilhar sobre essas marcas da igreja, a propósito dos 120 anos. Então, falar das marcas da igreja. E à noite, a igreja como corpo de Cristo. Tá bom? Então, nós vamos caminhar desta maneira. Eu convido vocês para que abram as suas Bíblias lá em Atos 3, de 1 a 10. Aí à noite eu falo um pouquinho da FATIP para vocês, tá bom? Aí vocês têm que vir à noite então para conhecer um pouquinho da FATIP. Atos, capítulo 3, de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor, mesmo com mesmo assentados, mas com toda a reverência, diz assim a palavra de Deus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E quando ele viu Pedro e também João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olhe para nós, olhe para nós. E ele, os olhos atentamente, esperando receber alguma coisa, e Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. E começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido com ele. Palavra do nosso Deus. Conta a história que Tomás de Aquino, um grande pensador, filósofo e teólogo da igreja lá no século XIII, certa vez ele ouviu do Papa Gregório X um comentário sobre esse texto que nós acabamos de ler. E dizia naquela época o Papa: hoje a igreja não pode dizer que não tem prata e não tem ouro, referindo-se à riqueza da igreja da época, que até hoje é assim, uma igreja rica, uma igreja que tem muito dinheiro. E Tomás de Aquino respondeu: mas a igreja também não pode dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, referindo-se que a igreja, embora rica, perdeu o rumo, perdeu o sentido, perdeu a missão. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, narra o início da igreja. O início, bem o começo da igreja de Cristo Jesus, lá no primeiro século. E nele encontramos algumas marcas importantes lá no seu início e que deve ser observada e, por que não, imitada pela igreja nos dias de hoje. Longe de ver na igreja primitiva uma igreja perfeita, porque não era.
ela tinha também os seus problemas, as suas dificuldades aí na caminhada. É só a gente olhar um pouquinho mais para frente, né, lá no capítulo 5, vocês devem conhecer aquela passagem que fala de Ananias e Safira mentindo para Deus, querendo mostrar que eram piedosos, que eram abnegados, que eram generosos e colheram aí algo muito ruim para a vida deles. Mais à frente a gente vê também os cristãos judeus exigindo que os gentios que se convertiam fossem circuncidados, ou seja, que observassem as leis judaicas. E precisando para acertar essa aresta, esses problemas, o que nós chamamos de o primeiro concílio da igreja de Cristo Jesus, que está lá em Atos capítulo 15, que é o primeiro concílio de Jerusalém, aonde eles conversaram sobre isso, né, mostrando que aqueles que estão em Cristo não estão debaixo da lei, embora observem a lei, mas o que salva, o que dá sentido, o que nos move é a graça de Deus. Vemos também mais à frente Paulo e Barnabé tendo uma desavença, tendo um problema por ocasião da segunda viagem missionária. Porque na primeira viagem missionária, eles saíram, foram enviados pela igreja de Antioquia, e no início da viagem estava com eles João Marcos, e no início da viagem João Marcos não aguentou aí, né, viu que ia ser muito difícil, ia ser muito complicado para ele, e ele resolve abandonar a empreitada e volta. E aí quando eles vão sair para a segunda viagem missionária, Barnabé, que era o tio de João Marcos, diz: vamos levar João Marcos de novo. E Paulo fala: não, comigo não. Né? Tipo assim, pisou na bola uma vez, já era. Né? Então Paulo foi duro naquele momento, foi inflexível naquele momento. E eles tiveram uma desavença tão grande que eles se separaram. Né? Paulo, né, com Silas, né, vai para outro lugar, pregar o evangelho de Cristo, e Barnabé e João Marcos vai para outro lugar. Portanto, não era uma igreja perfeita, uma igreja sem problemas, uma igreja sem dificuldades, porque essa igreja não existe. Aliás, dizem que se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, senão você vai estragar. Porque o problema somos nós. Aonde está o ser humano, está ali o problema também. Nós somos marcados pelo pecado, embora redimidos em Cristo Jesus, mas ainda pecadores e precisando sempre da graça de Deus para que possamos fazer a vontade do Senhor. Mas apesar de não ver uma perfeição na igreja primitiva, nós podemos ver claramente que era uma igreja que buscava fazer a vontade de Deus. Uma igreja que tinha esse compromisso de seguir os passos de Jesus. E nesse texto que nós lemos, de Atos capítulo 3, em que narra um milagre realizado através dos apóstolos, mostra-nos as marcas de uma igreja onde Cristo Jesus é o Senhor. Onde quem manda, onde quem dirige é Cristo Jesus e não as pessoas. Onde o que importa é agradar a Deus e não a homens e mulheres. Onde o amor era o que movia a igreja, porque quem ama obedece com alegria. Porque não é fácil seguir a Jesus. O seguimento de Jesus leva para a cruz. É interessante que a igreja de hoje, a igreja evangélica, gosta muito do Pentecostes. Gosta muito das manifestações espetaculares, não é? Só que antes do Pentecostes vem a cruz de Cristo. Tem que passar pela cruz de Cristo. Mas se amamos a Deus sobre todas as coisas,
nós seremos então obedientes. Ainda que seja difícil, mas temos a graça de Deus e a presença de Cristo Jesus em todos os momentos da nossa vida. E isso é promessa dele, e ele cumpre as suas promessas. A igreja, por ocasião do Pentecostes, havia crescido, mas a qualidade havia sido preservada. Porque diz o texto lá em Atos 2:42 que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles viviam nessa comunhão que Cristo proporciona. E certo dia Pedro e João subiram ao templo para orarem, era uma prática deles, e ali diante de uma situação que acontece muito nos dias de hoje, especialmente nos grandes centros. Eu moro em São Paulo, congrego em São Paulo, trabalho em São Paulo, e ali a gente vê muito disso. Aliás, nós temos como igreja lá na Vila Carrão, né, um trabalho junto àqueles que vivem em situação de rua, que vivem aí as suas misérias. E diante dessas situações, muitas vezes nós não sabemos como agir, mas Pedro e João tomaram uma atitude que mostra o porquê de sermos chamados de Igreja do Senhor Jesus. Pois bem, estamos comemorando 120 anos de existência, 120 anos de caminhada da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. E eu quero compartilhar com vocês, e vocês podem me interromper sempre que quiserem, pode aí perguntar, pode acrescentar, pode discordar, não tem problema nenhum, né? Eu não tenho problema com contraditório, né? Pelo contrário, eu acho que isso é salutar para a gente crescer, a gente se desenvolver, né? E a gente faz isso sempre com muito respeito. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre essas marcas que caracterizam a igreja. E a primeira marca é uma igreja solidária. Uma igreja solidária. Pedro e João se dirigiam ao templo. E eles foram ali para orar. E se depararam com um homem que era coxo de nascença, que diariamente estava ali à porta do templo, mendigando, pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola. E aquele homem vê Pedro e João e ele pede uma ajuda, ele pede uma esmola. E no versículo 4 aparece essa frase que Pedro fala para aquele homem: olhe para nós, olhe para nós. Isso é muito significativo. Às vezes, numa leitura rápida do texto, a gente só vê o milagre acontecendo, mas para mim, né, milagres na Bíblia mostram muito mais do que o poder de Deus. Quanto ao poder de Deus, eu não tenho dúvidas, eu creio que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas os milagres na Bíblia são também pedagógicos, nos ensinam muitas coisas dentro daquilo que foi realizado. Olhe para nós. Normalmente as pessoas viram o rosto, normalmente as pessoas não querem ser vistas por essas pessoas que acabam pedindo, insistindo, muitas vezes sendo chatas, né? Porque insistem, porque precisam, porque querem uma ajuda. Às vezes é um pedido realmente digno, ou seja, ela realmente quer aquela ajuda. Outras é para conseguir para fazer coisas erradas também, mas o fato é que essas pessoas chegam até nós e nós muitas vezes queremos nos desvencilhar delas. Mas Pedro e João, além de olharem para aquele homem, de notarem aquele homem, de verem aquele homem, de perceberem aquele homem, eles dizem: olhe para nós, olhe para nós. E eu creio que essa é a primeira marca da igreja de Jesus, que tem faltado muito nos dias de hoje. Uma igreja solidária, uma igreja que vê,
uma igreja que enxerga aqueles que estão perdidos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão à margem, aqueles que estão precisando de tudo. Pessoas sem esperança, pessoas sem vez, pessoas sem fala, pessoas que estão condenadas à miséria, pessoas que estão condenadas à fome, pessoas que estão condenadas à morte. Uma igreja solidária é aquela que tem a sensibilidade para enxergar essas pessoas, que não fecha os seus olhos diante dos problemas, das dificuldades que acontecem do lado de fora. Há uma frase que eu gosto muito do pastor Carlos Queiroz, vocês devem conhecer talvez, né? O pastor Carlos Queiroz é pastor da Igreja de Cristo. É uma denominação, nós também somos da Igreja de Cristo, né? Mas é uma denominação, especialmente lá no Nordeste, e ele é lá de Fortaleza, e ele, num dos congressos nossos de diaconia, ele começou sobre espiritualidade diaconal, ele começou com a seguinte frase: a falta de pão na mesa do pobre pode ser a denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Vou repetir. A falta de pão na mesa do pobre pode ser a denúncia da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. E aqui é bom fazer, né, abrir um parênteses aqui e dizer que aqui a falta de pão significa todas as necessidades. Não nos atermos somente à necessidade material, porque existem outras necessidades na vida do ser humano. Às vezes não é a falta de pão, às vezes é a falta de ouvidos para ouvir, a falta de um abraço, a falta de uma oração, de uma palavra amiga, de uma presença silenciosa, e que pode ser uma denúncia, né? Está na condicional porque não é não é um julgamento, né? Mas uma condicional para dizer assim, olha, precisamos refletir. Lá em São Paulo, para chegar no templo, para chegar no culto, a gente passa por muitas situações complicadas, onde pessoas estão à margem. E aí, às vezes, eu fico olhando a igreja, cantando, louvando, levantando as suas mãos, e parece que a gente se esquece de tudo que está acontecendo lá fora. Não estou dizendo que a gente não deva fazer isso. Devemos, podemos e devemos nos reunir, isso é bíblico, e louvar e adorar a Deus com toda alegria, porque nós cremos num Deus vivo. Mas não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que acontece lá fora, porque nós somos chamados justamente para agir lá fora. Lá na igreja, nós estamos... Oi? Exatamente. Coração em Jesus. Lá na igreja estamos colocando um banner assim na porta, que está escrito assim: quando você sai, você está entrando num campo missionário. Ou seja, quando você sai do templo, você entra no campo missionário. Aonde é o campo missionário? É lá fora. É onde as pessoas sem Jesus, é onde as pessoas estão perdidas, é onde as pessoas estão carentes, é onde elas precisam da graça do nosso Deus. Porque se a igreja não vê essas pessoas, elas não têm como sair disso. Estão fadadas a morrer na miséria. Eu fui capelão hospitalar por mais de 20 anos. Trabalhei em hospitais tanto no interior quanto também lá em São Paulo. E trabalhei 9 anos no hospital de tratamento às pessoas com HIV/AIDS. Lá no início da doença, ali, final da década de 80, começo da década de 90, onde não havia inclusive o coquetel, ou seja, os medicamentos que se tem hoje. Então a coisa era muito rápido, morria muito rápido. E eu conheci um rapaz ali, além de outros, mas quero citar esse, né? E cito o nome dele porque ele já não está mais entre nós. E ele se chamava Sérgio. E esse rapaz, quando eu o conheci, ele tinha 18, 19 anos de idade. Mas você olhava para ele, para o rosto dele, você dava 40 anos de idade.
as marcas do sofrimento estavam estampadas no seu rosto. Alguém que nasceu na rua, de mãe prostituída, que foi criada na rua, que se envolveu com drogas, prostituição e todas as coisas erradas que a rua oferece, e que estava agora também contaminado com o vírus HIV, sentindo todas as marcas da doença. Se a igreja não olhar para essas pessoas, elas estão perdidas. Elas estão condenadas à morte. Eu creio que Pedro e João devem ter se lembrado da parábola do bom samaritano, aonde o sacerdote e o levita, vejam que Jesus aqui está realmente fazendo uma crítica aos religiosos, aqueles que tinham a responsabilidade de conduzir o culto. Eles passaram na revista atualizada, diz passaram de largo, né? Ou seja, deram a volta, foram por outro caminho, mas não quiseram se deparar com aquele que estava caído, com aquele que estava precisando. E aí um samaritano, que os judeus não gostavam, que os judeus não queriam saber, que os judeus odiavam. O judeu ele tinha, né, com ele que só de chegar perto de um samaritano já se via como pecador, contaminado, como se o pecado passasse por osmose, pela pele. Era assim que eles se viam diante dos samaritanos. No entanto, Jesus disse, foi o samaritano que chegou, acolheu, cuidou, levou para o hospital, né? Foi para a hospedaria, pagou ali a internação, deixou dinheiro, inclusive, para dizer assim, olha, se tiver mais coisa aí, depois eu pago. Ou seja, assumiu toda a responsabilidade diante da situação, diante da dor, diante do sofrimento daquela pessoa. Como disse, tenho tido o privilégio de visitar muitas igrejas. E não faço isso para fiscalizar, não. Quem sou eu? Mas faço isso porque gosto de estar nas igrejas, gosto de estar louvando e adorando a Deus. E já fui pregar em igrejas também, porque nós recebemos alunos de outras denominações ali na faculdade. Graças a Deus temos tido esse privilégio também, né, de formar pastores para outras igrejas, dentro da tradição reformada. Nós temos da Assembleia de Deus ali, né, até da Universal já foi ali, Internacional da Graça, né, e ali estão, né, aprendendo com a gente ali, e a gente faz com todo respeito, nesse diálogo de respeito com as outras tradições, mas o que a gente tem notado é que a igreja hoje tem se especializado em cultos. E nós fazemos cultos maravilhosos, cultos muito bem preparados, cultos liturgicamente, né, bem feito, né, com música, com pregação, tudo certinho ali. Mas nós não, quando saímos do culto, parece que a gente, né, deixa o espírito ali e no dia a dia a gente acaba não colocando em prática aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente cantou. Pois não. Claro. Como é que é seu nome mesmo? Guilherme. Guilherme é nosso aluno lá na FATIP. Pode? Pode chamar de Marcos, por favor.
Sim. Eu tenho trabalhado muito isso sobre a questão da espiritualidade diaconal, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente sempre vai pensar aqui no templo, nos nossos cultos, nas nossas atividades religiosas, e parece que tudo que a gente faz lá fora, em termos de ação, de ajuda ao próximo, é ação social, desvinculada de uma espiritualidade. Mas o que eu defendo é que dentro da nossa espiritualidade está, né, o ajudar o nosso próximo na sua necessidade. Ou seja, a espiritualidade ela começa aqui no altar, vamos colocar dessa forma, mas ela vai desembocar numa ação diária, no dia a dia, no estender a mão àquele que precisa e àquele que necessita. E toda ação social que faço no meu dia a dia, na semana, no meu trabalho, junto aos colegas de trabalho, junto à família ou coisa parecida, isso é sempre um sinal da minha espiritualidade. E há uma diferença entre ação social e diaconia. Quer ver? Conhecem a LBV? Legião da Boa Vontade? Eles fazem um trabalho muito bonito, tá? Né? Temos que desvencilhar os nossos preconceitos, né? Mas eles fazem um trabalho social muito bem feito, não obstante aos erros e roubos que já houve aí, mas eles fazem um trabalho bem feito. A minha pergunta é: a LBV faz ação social ou diaconia? Ação social. Por quê? Eles fazem ação social e não diaconia? Pode falar. A diaconia integral tem a ver com tudo isso. Mas eles não fazem diaconia porque eles não estão debaixo de um chamado. Nós fazemos diaconia porque quem nos chamou foi Cristo Jesus. Ele nos chamou. Lá em João 15,16 diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e os enviei para que deem fruto e esse fruto permaneça. Então nós estamos debaixo de um chamado. Então nós fazemos diaconia, esse serviço, porque diaconia é serviço, porque estamos debaixo de uma obediência, de uma vocação que é dada por Deus em Cristo Jesus, de olhar para Jesus, seguir a Jesus. Que isso vai desembocar num fazer diário, que isso vai desembocar numa ação social, que isso vai desembocar muitas vezes em projetos sociais, mas nós fazemos por causa desse chamado. Por isso que ser diácono ou diaconisa não é só para quem é eleito ou eleita na Assembleia, mas somos todos nós, todos nós. O nosso primeiro chamado é a diaconia, é o serviço. Depois a gente vai exercer os nossos cargos. Eu, quando estou falando de diaconia, eu me apresento, eu estou pastor, mas sou diácono. Porque o meu chamado primeiro é o serviço. Aí depois vem, né, o pastorado. Aí depois vem o presbiterado. Aí depois vem a diaconia como eleita, né, na Assembleia. Aí depois vem a liderança, ou membro da igreja, ou qualquer serviço que realiza. Mas primeiro, né, é servir a Deus. É para todos nós. Para todos nós. Então, para que a gente não caia no ativismo e fique só na ação social e se esqueça da nossa espiritualidade, nós temos que ter essa consciência do nosso chamado. Quem nos chamou? Cristo Jesus. Então, a minha relação primeiro é com Ele. E através dele, olhando para ele, aprendendo com ele, que quando a gente lê os evangelhos, nós vamos ver um Jesus que é um diácono por excelência. Jesus, ele percorria cidades, aldeias, ele pregava o evangelho, ele ensinava e ele curava. Portanto, é o evangelho integral na vida das pessoas. E a gente não pode se esquecer disso, senão a gente pode cair no ativismo. A igreja pode e deve ser diaconal, sempre.
deve usar os seus espaços, e nós temos espaços muito bons, né, para acolher as pessoas, para ajudar as pessoas, para implementar aí ações, né, nem sempre projetos em si, mas ações diaconais, né? Você fazer um projeto hoje exige bastante coisa, né? Então, às vezes é melhor, eu aconselho fazer ações diaconais, que você consegue ser mais rápido nessa ajuda, e depois se vai estruturando, aí sim, se houver a necessidade, pode virar até um projeto social, mas começa com ações diaconais. Ah, mas nós somos poucos, nós somos pequenos. Não, começa. Deixa que Deus vai à frente. Deus vai capacitando, Deus vai providenciando, Deus vai cuidando, Deus vai dando condições e você vai fazendo o trabalho. Mas nunca se esqueça da comunhão com Deus, da oração, das disciplinas espirituais. Elas são fundamentais para que você consiga e para que você permaneça fazendo diaconia. Senão você para no meio do caminho, porque não é fácil. Ajudar as pessoas não é fácil. Exige muito de nós. E nós só prosseguimos porque estamos debaixo do chamado, da vocação que Ele nos deu. Mas precisamos fazer isso. Outro dia eu fui num presbitério, não vou dizer qual, e participei de um culto aonde estava, né, e eu gosto muito de música, tá, gente? Então não é nenhuma crítica. Mas assim, a forma como nós hoje, como igreja, estamos muitas vezes vivenciando a nossa espiritualidade, né, na qual, né, tinha uma banda, né, uma banda que cantava muito bonito, muito bem ensaiada, e eles estavam ali cantando, né, e estava transcorrendo e ficou ali 40 minutos cantando, né, quase não sobrou espaço para pregação, né, eles cantavam. Eu não sei se eu delirei ali, mas eu vi sair fumaça do chão, assim também, sabe, aquela, né, fumaça do chão, e tinha as luzes piscando, vermelho, amarelo e tal, aquela coisa toda, tal. E eu olhava assim, o rapaz estava dirigindo louvor, apontar, olhe para Jesus. E eu pensava, não dá para olhar para Jesus, porque tudo foi feito para olhar para vocês, né? Então a gente precisa realmente, né, olhar e refletir, né, qual é o culto que agrada a Deus? É o que a gente faz no domingo à noite? Ou é o culto diário, de todos os dias? Porque se eu não cultuo a Deus no meu dia a dia, lá no meu trabalho, lá na minha família, nos meus relacionamentos, muitas vezes não vai ser aqui que eu vou cultuar. Eu vou prestar um serviço religioso, mas vazio de espiritualidade. Hernandes Dias Lopes, todos conhecem, pastor presbiteriano, escreveu vários livros, e tem um, esse eu indico, né, com todas as letras, chama Avivamento Urgente. Acho que está aqui. Avivamento Urgente. E ele, num dos capítulos, ele fala justamente isso. Louvor que levanta as mãos para os céus. Aqui eu acrescento, no domingo à noite, que normalmente os nossos cultos. Mas não estende para o próximo. Aí eu coloco, durante a semana, é barulho para Deus. É forte, mas é uma verdade. Se aqui a gente demonstra toda a espiritualidade, cantando, batendo palma, levantando as mãos, né? Podemos até nos atrever, né? Dando glória a Deus. Mas que lá fora, diante do próximo, diante daquele que precisa, diante daquele que necessita, nem que seja uma oração, a gente não estende a mão, então o nosso louvor aqui não foi. E se você quer base bíblica para isso, só lê Amós. Amós capítulo 5, de 21 a 24, diz isso. Deus falando através do profeta. Deus está dizendo ali, depois se você pode ler, vocês têm liturgia, vocês têm vestes litúrgicas, vocês têm cânticos, vocês têm tudo certinho. Só que para mim é barulho. Eu abomino, não aceito nada do que vocês estão fazendo.
Por quê? Porque vocês estão longe. O coração de vocês está longe. E ele, no versículo 24, diz: corra o juízo, a justiça como um rio perene. Ou seja, viva a justiça de Deus no seu dia a dia. Aí se reúna e louve ao Senhor. Adore a Deus. Se alimente da palavra de Deus. Aí saia para o campo missionário e vamos fazer novamente. Como corpo de Cristo, como igreja de Jesus. E isso é avivamento. Porque avivamento é vida. Vida gerando vida. A igreja avivada é aquela que enxerga as pessoas nas suas necessidades. Muitas vezes se confunde igreja avivada com culto alegre. Aliás, o Hernandes Zanobra, nesse livrinho, é um livreto, né? E aqui não é de forma pejorativa que eu digo, mas porque é um livreto mesmo, é pequeno, então é fácil de ler, muito bom, né? Inclusive para dar estudos à igreja sobre avivamento. E ele diz que avivamento não começa com culto alegre, um culto festivo, com músicas alegres, mas começa com choro, com arrependimento. Então, avivamento é quando gera vida. A igreja primitiva não tinha os cultos alegres, assim, com músicas, com toda a aparelhagem que nós temos. Muitas vezes tinham que fazer em sepulcros, porque eram perseguidos. Cantavam baixinho. Mas ninguém pode negar isso, era uma igreja avivada. Por quê? Porque produzia vida, vida em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, não sabemos porque Pedro e João, que sempre ia lá no templo orar, não tinham visto aquele homem ainda. Certamente aquele homem estava lá em outras oportunidades que eles passaram por ali. Nós não sabemos porque eles não viram. Talvez faltou essa sensibilidade ou solidariedade, né, por parte deles em outros momentos. Mas o fato é que quando eles notaram, quando eles perceberam aquele homem, eles não ficaram parados, não fecharam os olhos, chamaram a responsabilidade. Olhe para nós, como que dizendo, olha, nós temos, né, palavras de vida eterna. Nós temos Cristo Jesus, que é aquele que traz vida, vida e abundância e vida completa. E eles então agiram em favor daquele homem. Segunda coisa, uma igreja atuante em favor da vida. É a segunda marca da igreja de Jesus. Não basta ser sensível, né, estar com os olhos abertos, enxergar os necessitados, mas ir ao encontro deles e oferecendo aquilo que temos para ajudá-los na sua necessidade. Veja o que está lá no versículo 6. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Como você entende isso? Né? Nessa expressão aí de Pedro, de João, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Não precisa ter dinheiro para fazer a obra, ok? Que vai muito além do que o dinheiro pode produzir, concordo. Correto, foi colocado. Só que eu também posso olhar e dizer assim, se ele tivesse, ele dava também. E aí que pega. Né? E aí que pega. Muitos interpretam o texto, né, dizendo assim, não, a gente não tem que dar dinheiro, não temos que usar os nossos recursos, né, para isso, tá. Vamos orar, né, por eles. Como eu disse, nós trabalhamos lá com pessoas que vivem em situação de rua. E que muitos realmente estão passando muitas necessidades, fome mesmo. E eu chegar lá e falar, Jesus te ama. Não vai adiantar nada para ele. Né? Ele fala, mas que amor é esse, né? Que amor é esse? Né? Então a gente precisa ir.
Mas muitas vezes é difícil a gente conseguir recursos, né, para fazer estas obras. E aí eu queria rapidamente contar, né, uma historinha aqui das 3 notícias, o pastor e as 3 notícias. Não sei se vocês conhecem, né? Mas diz assim, lá na igreja funciona bem quando eu conto, né? Então, o pastor chegou diante da igreja, né, no domingo à noite, no culto, cheio de gente assim, cheio de irmãos e irmãs, e aí ele falou assim: irmãos e irmãs, tenho 3 notícias para dar para vocês. Uma é horrível, a outra é excelente, e a outra eu não sei dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Qual que vocês querem primeiro? Aí falaram, dá logo a desgraça, né? Vai, fala logo a notícia ruim. A notícia ruim é que nós temos visto que tem entrado aqui muitas pessoas que estão embriagadas, muitas pessoas drogadas, muitas pessoas que vivem em situação de rua, estão entrando constantemente aqui no nosso templo e Deus está incomodando a gente, Deus está falando com a gente, Deus está enviando e nós não estamos fazendo nada. Só que a gente não tem recursos para fazer alguma coisa. E todo mundo, né, ficou pesaroso, né? Tem misericórdia. Dá notícia boa, pastor. A notícia boa é que nós conseguimos os recursos para iniciar o projeto, para conseguir fazer alguma coisa em favor dessas pessoas, e Deus vai providenciar o restante. Todo mundo, aleluia, glória a Deus, né? Virar tudo pentecostal, né? Oh, glória a Deus, aquela coisa toda. Tá. Agora, a notícia que eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim, é que o dinheiro está com vocês. Não é? Deus tem nos dado recursos. É que nem sempre a gente usa os nossos recursos para a missão. A gente usa para muitas outras coisas. Veja bem, eu não sou contra. Lá também estamos lá com a construção, né, do templo, lá, aquela coisa. Não sou contra, não. Mas às vezes nós conseguimos com facilidade recursos para reformar templo, para construir templo. Mas quando fala, vamos fazer um projeto social, aí os bolsos fecham. Sendo que a missão é atender as pessoas e não construir templos. Repito, não sou contra. Precisamos de um espaço para nos reunir. Mas que esse espaço seja para acolher as pessoas. Sem medo de trazer as pessoas para dentro. Se você for ver assim, muitos templos, muitas dependências, se for pensar no custo-benefício, não vale a pena. Gasta-se um dinheiro enorme para usar uma vez durante a semana, depois no domingo, de manhã à noite, depois fica fechado. Uma vez pediram para que as crianças desenhassem igrejas, né, templos, e todas elas desenharam igrejas com portas fechadas. É sintomático isso, né? Então nós precisamos abrir os nossos espaços para acolher as pessoas. Ver qual é a necessidade no nosso bairro, na nossa cidade, aonde não estão atuando, porque já tem muitos trabalhos sendo realizados. Não precisamos fazer concorrência do bem. E vamos nos colocar na brecha, aonde está precisando. E vamos ajudar aqueles que precisam. Vamos usar dos nossos recursos. A reação de Pedro e João demonstra que a igreja precisa estar disposta a usar dos seus recursos. Porque aprendeu com Jesus. Porque para Jesus, a vida era mais importante que o dinheiro. A vida era mais importante que os bens materiais. A vida era mais importante que a instituição. A vida era mais importante que a religião. A vida era mais importante que as leis. A vida era mais importante do que as doutrinas. A vida era mais importante do que qualquer coisa. Porque ele não veio para morrer por essas coisas, ele veio para morrer por pessoas, por vidas. Pedro deu o que tinha e a igreja deve agir assim, para que as obras de Deus sejam manifestas. Jesus, quando estava diante do jovem rico, e chegou para ele, que farei para herdar a vida eterna? Veja bem, há uma pergunta de um jovem, né? A pergunta mais importante da vida dele. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus foi coerente na resposta. Porque se alguém está preocupado com a vida eterna, não vai estar preocupado com as coisas deste mundo. Vai e vem tudo que tens, dá aos pobres e siga-me.
E diz o texto que aquele jovem saiu triste, porque ele tinha muitas posses. Não sabemos o que aconteceu com ele depois. Espero que ele tenha tido outra oportunidade. Mas o fato é isso, que muitas vezes nós estamos apegados às coisas. O que será que Jesus está pedindo para nós? Para a gente deixar. Às vezes pode ser isso mesmo. No início do meu ministério, né, em Piracicaba, tinha uma irmã lá que tinha muitas posses, e ela era organista da igreja, né? Mas ela viajava direto. Eu falei, irmã, você precisa parar um pouquinho aqui, né? A igreja é pequena, a gente sente falta, a gente precisa, né, de toda ajuda aqui e tal. Pastor, mas é que assim, né, Deus me abençoou bastante e eu tenho condições de viajar, tem casa na praia, tem aquela coisa toda, então né, eu acabo tendo que viajar e sair. Eu falei, então, irmã, eu vou orar para Deus tirar tudo, então. Não, pastor, não faz isso não. Melhorou por um tempo, né? Acho que ela ficou com medo, né? Diz que, né? Praga de pastor pega, né? Então, assim, a gente é muito apegado realmente às coisas deste mundo. É uma tendência humana isso. Mas a gente precisa colocar tudo nas mãos de Jesus. Porque tudo vem dele, tudo pertence a ele, nada é nosso. Somos mordomos, né, administradores daquilo que tem sido dado. Eu gosto de uma frase, né, de uma fala melhor, de João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, né, lá no século III, e que ele dizia assim, né, sobre isso: é por isso que os gentios não acreditam no que nós dizemos. Eles querem que lhes demonstremos uma doutrina, não através das nossas palavras, mas de nossas obras. Mas quando nos veem construir casas luxuosas, plantar jardins, construir saunas e comprar terrenos, não podem convencer-se de que estamos preparando a nossa viagem para outra cidade. Se fosse assim, argumentam eles, venderiam tudo o que possuem e o depositariam de antemão no lugar para onde vão. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deva poupar, pensar no futuro, né? Sabe, né? Guardar para as contingências. Não estou falando nada contra isso. Eu estou dizendo que o nosso coração não pode estar nestas coisas. A nossa segurança não está na quantidade de dinheiro que eu possa ter lá na minha aplicação, mas está em Jesus. Porque pode vir a calamidade que for, pode acabar tudo, posso perder tudo, mas eu sei quem guarda o meu tesouro. Claro, fica à vontade. Muito bom. Porque quando olhamos, não podemos, sempre fecha a carteira, eu tenho que tirar algo meu para dar algo que eu dei não vai voltar. Falar no microfone. Desculpa. Essa questão da vida social e a ausência, a fé que está se esvairindo, a fé líquida que nós podemos chamar hoje, será que o crente talvez não se desprendeu do aspecto da fé? Logo que a gente vê no primeiro século, eles vendiam tudo, e a gente vê como essa prática, ele dá muitos exemplos lá sobre vai aos domingos, mas quando sai da igreja ele vive uma vida como se fosse um pagão. É, a fé da atitude do indivíduo, será que ela não tem se exaurido assim no decorrer dos tempos? Que hoje é tão difícil ver alguém. Ainda existem, concordo que sim, mas é tão raro ver alguém depositar sua fé na atitude e da forma que Deus vai agir depois. É, acho que o senhor consegue compreender a minha Sim, pergunta. sim. E esse texto que você citou, de Kierkegaard, né, um filósofo cristão, né, no século XIX, ele temor e tremor, ele fala lá de Abraão. Abraão que leva o seu filho, né, ele fala da loucura, né? Que leva o seu filho para ser, né, sacrificado ali, né, porque Deus havia pedido. Esse texto de Abraão, ele é muito significativo, muito importante. Porque, veja bem, os sacrifícios não tinham sido regulamentados, foram regulamentados com Moisés.
Então, na cabeça de Abraão, ele tinha que sacrificar Isaac, ele tinha que matar Isaac mesmo ali no altar. E ele foi realmente para fazer isso. Olha, Abraão também não era nem um perfeito, não. Ninguém nasce pai da fé, torna-se pai da fé. Abraão passou por várias situações. Abraão, quando Deus chama ele em Ur dos Caldeus, ele sai, mas obedece, né, em partes, porque ele leva o seu sobrinho Ló, né, e Deus falou para ele deixar tudo. Né, ele vai, ele fica um tempo lá em Padã Arã, esperando, né, o seu pai falecer para depois obedecer o chamado de Deus. Aí ele chega lá, né, em Canaã, já estava lá na terra prometida. Aí vem a necessidade, né, passa fome, né, vem a seca, e ele fala: vamos para o Egito. Chega lá no Egito, aí ele oferece a esposa dele, né, ali para não ser morto. Então é toda uma situação assim que ele foi sendo trabalhado por Deus. E quando chega em Gênesis 22, ele está realmente maduro na sua fé. E quando Deus pede, vai, leva até o monte lá para sacrificar. E ele vai convicto. E é interessante que ele chega lá em Gênesis 22, 5, ele fala para os servos dele: fiquem aqui, eu e o menino iremos e voltaremos. Veja, porque ele cria que Deus era poderoso para trazer de volta o seu filho. Ele não pensava que Deus ia mudar de ideia, mas que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, porque ele iria sacrificar. E quando o anjo segura o braço dele ali, para que ele não sacrificasse seu filho, né, ele diz: agora Deus sabe que você o teme, e você acredita nele. Ou seja, estava dizendo o seguinte: Abraão, Deus sabe que você crê na palavra de Deus e não naquilo que você está vendo. Na palavra de Deus, que lá em Ur dos Caldeus, há mais de 20 anos atrás, diz: sai, deixa tudo, porque eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você. Não é em Isaac que você deve crer na promessa, mas é na minha palavra. E eu creio que a gente precisa crer na palavra de Deus. Não é nas circunstâncias, não é naquilo que a gente vê. E isso é fé, como diz Hebreus 11. Né? É certeza de coisas que a gente não vê. A gente espera. E esperança nem sempre é conseguir. Esperança é nunca desistir. Crer que Deus está no controle, mesmo que haja um absurdo ao meu redor, um caos ao meu redor. Mas Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha família. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do nosso país. Deus está no controle do nosso mundo. Isso é fé que agrada a Deus, né? Isso é fé que agrada a Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos fazer a oração que os discípulos faziam: aumente a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé não é um raio que cai na nossa cabeça quando a gente vem para a igreja. A fé vem do estudo, da leitura da palavra de Deus. Todos os dias, lendo e pedindo para que o Espírito Santo te revele a palavra do Senhor na sua vida. Vamos lá, vamos partir para outro, já estamos chegando no final aqui. A terceira marca é uma igreja corajosa. Essa é a terceira marca da igreja: coragem de fazer a vontade do Senhor. A igreja vê aqueles que precisam, que necessitam, está disposta a dar tudo o que tem para resgatar vidas, e por isso precisa ser corajosa para dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Precisa ter coragem. Porque dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, implica em compromisso com aqueles que recebem esta palavra. É só você ver o versículo 7, né? Verso 6, em nome de Jesus levanta e anda. E no verso 7, tomando pela mão direita, levantou. Ou seja, ele deu a palavra. Em nome de Jesus levanta e anda. Aí ele fez a parte dele. Foi lá e tocou naquele homem. Tocar numa pessoa doente, enferma, né, que tinha uma deficiência, era se tornar impuro.
segundo as leis judaicas. E eles tiveram a coragem de romper com isso. E tocar naquele homem, sustentar aquele homem, segurar aquele homem, e servir de suporte para aquele homem. E o milagre então acontece. É a mesma coisa quando foi feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Pode ver, o milagre não aconteceu na oração de Jesus. Aliás, a oração de Jesus, né, ele não pede nada. Ele pega os 5 pães e, como diz o apóstolo João, 2 peixinhos, né, 2 manjubinhas, né, 2 lambarizinhos, né, 5 pães e 2 peixinhos, e ele então levanta e agradece. Ou seja, se Deus deu 5 pães e 2 peixes, é porque dá e sobra. Deus sabe o que está fazendo. Isso é fé. Deus está no controle. E aí o milagre acontece quando eles tiveram a coragem de dividir, de partilhar melhor. De partilhar aquilo que eles tinham, o pouco que eles tinham ali. E a multiplicação começa a acontecer. E sobrou mesmo. Né? Sobrou ali pães. Sobrou peixe porque podia estragar, né? Então, mas sobrou ali. Então, se Deus deu, dá e sobra. Creia nisso, irmão, irmã. Né? Não sei o que você pode estar passando aí, as suas dificuldades, necessidades, seja de qualquer ordem. Creia que Deus está no controle. Deus está cuidando de tudo. Nós somos míopes, né? Usamos óculos sempre na nossa fé. Enxergamos só um pouquinho à nossa frente. Mas Deus, só um minutinho, irmão, Deus enxerga até o final da nossa vida. Ele sabe por que você está passando por isso. Ele sabe por que está acontecendo isso. Creia, creia. Faça a sua parte. Mas creia que Ele está no controle. Eu vejo também que Pedro, quando Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro está no barco e diz para ele: Senhor, que eu possa ir contigo, e Pedro sai do barco, ele tinha fé, né? Mas muitas vezes na caminhada, como a gente também afunda, porque nós deixamos, Vem o vento, vacilamos, né? O vento vem e a gente vacila, né? né? Quando a gente repara na circunstância, Exato. às vezes a tendência é a gente afundar. Quando a gente olha para a circunstância, para o problema, para a dificuldade. Por isso que a nossa afirmação de fé deve ter sempre um ponto final. Eu creio que Deus está no controle, ponto final. Porque se você colocar uma vírgula, aí vem todavia, porém, contudo, né, o problema é grande, a enfermidade é grave, né, a situação financeira está complicada, aí pronto, a fé vai para o espaço. Confie, o Senhor está no controle. Como diz o Salmo 42, pois ainda o louvarei. Ele está no controle. Creia, Ele está tomando conta de tudo. Por isso que a igreja, essa é a marca, né, a terceira marca, tem que ser corajosa para fazer a vontade de Deus. Porque ela vai e vai dizer em nome de Jesus, levanta e anda e crê que Deus está no controle para fazer o milagre, para te usar para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam. Concluindo, quando a igreja vive e pratica a fé e o amor de Deus, certamente essas marcas ficam evidentes. Pode incomodar quem for. Eu acho que a igreja hoje incomoda muito pouco na sociedade. Às vezes incomoda com som alto, né, parando o carro na porta, né, do vizinho, mas incomoda muito pouco com a vivência e a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Inclusive os nossos governantes. Os nossos governantes estão tranquilos com a gente. Eles fazem as coisas erradas, seja executivo, legislativo, judiciário, fazem as coisas do jeito que eles acham que faz ali, não que a gente não deva confiar também, mas eles fazem as coisas e muitas vezes são injustas. E a igreja é calada. A igreja não fala nada. E nós deveríamos falar.
Nós deveríamos apontar, como faziam os profetas, você está em pecado, a mão de Deus vai pesar. E aí incomoda, aí pode esperar perseguição. Pode esperar perseguição. Sim, em muitos lugares é. Em muitos lugares não é proibido pregar o evangelho, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esses sim, é. Em muitos países aí que quando se prega o evangelho realmente até em Israel é proibido pregar o evangelho. Sabiam disso? Sei porque a igreja fica aí, né, colocando bandeira de Israel. Aqui não tem não, né? Puxa, né? Porque assim, o Israel bíblico é diferente do Israel, né, político, econômico, geográfico aí, né? E lá também é proibido pregar o evangelho de Cristo Jesus, né? Então assim, há perseguição sim, realmente há, né? E aqui quando se faz também, né, quando se vive a palavra de Deus também é perseguido também, né? Eu quero concluir, reverendo Gilmar, já passei do meu horário aí, né? Quero concluir contando uma historinha. Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Senta que lá vem história, né? Eu gosto de histórias. Eu sou formado em história também, né? Então, chama João 3,16. Conhece João 3,16? Vamos falar juntos aí o versículo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há muitas versões dessa história, mas eu vou ficar com a primeira que eu ouvi do reverendo Messias Anacleto Rosa, lá na primeira igreja de São Paulo, falando do amor de Deus. Então, na história conta que um menino, né, de 8 a 10 anos de idade, o menino estava sujo, estava com frio, estava com fome, com as roupas, né, rasgadas, e ele vai até um guarda lá na Inglaterra. E ele vai lá e ele pede ajuda. E aquele guarda diz, eu não tenho como te ajudar, mas vai na rua tal, número tal, e bate na porta ou toca a campainha, e quando atender você só diz isso. João 3,16. O menino acreditou e foi. Chegou lá, bateu na porta, uma mulher atendeu e ele disse, João 3,16. A mulher então recolheu aquele menino, já era final de tarde, viu que ele estava precisando de um banho, o levou, né, para tomar banho. E enquanto aquele menino tomava banho, ele pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me lavando. Terminou de tomar banho, foi dado um pijama para ele, e ele colocando, vestindo o pijama, ele pensava, eu não sei quem é João 3,16, mas está me vestindo. Terminou de se vestir, foi levado ao refeitório, e ele começa a comer, se fartar, ali estava com fome, e ele pensava, eu não sei o que é João 3,16, mas está me alimentando. Aí depois foi levado ao dormitório para dormir. E ele ali, cobertor quentinho, enquanto esperava o sono chegar, ele dizia, pensava com ele, eu não sei o que é João 3,16, mas está me aquecendo. Quando acordou pela manhã, foi levado para tomar o café. Aquela mulher chegou nele e perguntou, você sabe o que é João 3,16? Ele falou, não sei o que é, quem é, eu só sei que me lavou, me vestiu, me alimentou e me aqueceu. E aquela mulher que era do Exército de Salvação, uma denominação evangélica, que trabalha com aquele tripé, pão, sabão e salvação. Ela pôde falar do grande amor de Deus para aquele menino. E aquele menino soube compreender claramente o que significava o amor de Deus, porque ele experimentou de maneira concreta na vida dele, através dos gestos daquela mulher. O mundo só vai saber e conhecer o amor de Deus
quando a gente mostrar esse amor. Não só falar. Como diz lá em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos só de palavras, mas por meio de ações concretas. Quando a gente mostrar esse amor, diante da provocação, diante da injúria, diante da calúnia. Podemos buscar os nossos direitos, nada contra isso. Mas acima de tudo, demonstrar amor. Nunca revidar, nunca se vingar, nunca maltratar. Mostrar amor a todas as pessoas. A quem merece e a quem não merece. Aliás, mostrar para quem merece é fácil. Mas especialmente a quem não merece. Jesus pediu para a gente amar, não gostar. Gostar envolve sentimentos. Amar é compromisso. É compromisso. A Bíblia trata o amor como compromisso, nunca como sentimentos. Eu jamais vou gostar de alguém que me faz mal. Mas eu posso amar essa pessoa. Ter o compromisso de orar por ela. De não revidar e não se vingar. Que Deus assim nos abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Para que possamos viver essas marcas da igreja. No nosso dia a dia. Como igreja do Senhor Jesus. Neste local. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Pela tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra, ó Pai, que mexe conosco, que nos incomoda, que nos ensina, que nos exorta, mas também que nos conforta, nos consola, que nos traz esperança. A tua palavra, ó Pai, que produz em nós a fé para crermos em Cristo Jesus. Cremos no sacrifício de Jesus por nós. Portanto, na nossa salvação. Obrigado pela tua igreja aqui em Agudos. 120 anos, ó Pai, 120 anos de caminhada, de testemunho, de uma história abençoada. De vidas, ó Pai, que passaram por aqui. Vidas que não retrocederam 1 milímetro sequer. Vidas que foram solidárias, vidas que foram atuantes em favor da vida, vidas que foram corajosas para pregar e viver o teu evangelho para que chegássemos até hoje. Obrigado, ó Pai, pelo teu povo aqui presente, teu povo que tem a responsabilidade de dar continuidade a esse legado, a esta herança, ó Pai, deixada para todos nós. Concede-nos sempre a tua graça, para que possamos viver a tua palavra junto a todas as pessoas, especialmente aqueles que precisam e necessitam. Obrigado pela vida do reverendo Gilmar, pela vida da sua família, pela vida do conselho da igreja e a sua família, pela vida dos diáconos, diaconisas, escolhidos e escolhidas, ó Pai, para compor o MAS e as suas famílias, por cada liderança, cada membro, desde a criança até o mais avançado em idade. Obrigado, ó Pai. Louvado seja o teu nome por tudo aquilo que a tua igreja tem feito e ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, irmãos, irmãs. Deus abençoe.